Graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Hoje vou trazer um ensinamento, ensinando o que é um obreiro, um presbítero, um pastor e um bispo. Amém? Vou começar com o obreiro, que em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, quando ele fala apresentar, Paulo, ele fala apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Ele está dizendo assim, não se conformeis com este mundo. Seja diferente, seja santo, e não se conforma com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. A sua mente tem que estar renovada na palavra de Deus. A palavra de Deus. Você não pode pegar a moda do mundo e trazer para Deus. Você tem que ser diferente. E hoje em dia nós estamos passando nós estamos, vamos dizer assim, uma geração que é complicada. Eles se conformam com as coisas do mundo e eles querem trazer para dentro das igrejas. E eu vou colocar um exemplo. Esses dias eu vi até mesmo um vídeo assim de uma música, O Passinho da Benção. Quando chegava nesse refrão, O Passinho da Benção, aí o pessoal fazia aquelas dancinhas de funk, né? Então estão se conformando, estão andando igual as pessoas do mundo, fazendo tatuagem, né? Colocando brinco, homem com brinco, você entendeu? Estou falando de homem, não de mulher, né? Então Paulo está dizendo para a gente se apresentar a Deus como obreiros aprovados, né? E que maneja bem a palavra. E quando ele fala obreiro, entenda isso. Obreiro, ele não está falando somente daqueles que estão servindo. Todos nós somos obreiros, entende isso? Até mesmo aqueles que estão sentados, aqueles que são os membros. Por quê? Alguns, eles servem, são obreiros também. Outros, eles servem assim, dentro de casa, no casamento, dando bom testemunho, como pai, como mãe, como filho, né? No trabalho, aonde que o irmão e a irmã estiver, está, é um obreiro atento, ele está servindo, ele está dando bom testemunho, E quando ele fala assim que devemos manejar bem a palavra, esse é o dever de todos os obreiros. Como eu disse, os obreiros é o corpo de Cristo. Então, o que maneja bem a palavra é isso. Se alguém vier falar qualquer palavra que, ao contrário da palavra de Deus, você já é atento. Você não vai cair nesse golpe, nessa cegueira. Você não vai sair da bênção para ir para uma igreja que é maldição. Você entende isso? Você vai fazer igual aquela igreja de Bereia. Você vai ouvir, e se você já tiver uma leitura, você já vai falar, não, o que ele está falando é besteira. Mas, se você não tiver uma vida de leitura, sim, você vai anotar o que ele falou, e quando você chegar na sua casa, você vai falar, não, o que ele falou é loucura, não é a palavra de Deus. Ou você pode até falar, não, é a palavra de Deus. Por quê? Porque você é um obreiro aprovado, você dá um bom testemunho e você maneja bem a palavra. Por que ele fala isso? Por que ele está falando isso para Timóteo? E por que eu estou falando isso também? Vamos aqui agora em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé ao seguirem a espírito enganadores e a ensinos de demônios. Então, se você é um obreiro aprovado e um obreiro que maneja bem a palavra, você não vai seguir ensinos de demônios. Por quê? Porque você
maneja bem a palavra. Você conhece a palavra. Então, obreiros, entenda isso. Obreiros é todos que participam ali do corpo de Cristo. Tanto aqueles que servem, como aqueles que estão servindo dentro de casa, igual eu disse, no trabalho, no mercado, no trânsito, no metrô, e assim vai. E assim vai. Então, eu já expliquei sobre o obreiro. Agora vamos para o diaconato. Um diácono. O que é ser um diácono? Um diácono é quando o líder, ele fica observando os obreiros. Aí começa a observar, esse obreiro vem direto aqui. Esse obreiro, quando alguém pega a vassoura, ele já possa ajudar. Tem alguma coisa para me fazer? Ele fica observando. Não falta em culto. Está atento, quer sempre ajudar. Aí o líder, o pastor, ele pega esse obreiro e coloca assim à prova, um teste, assim, um serviço. Ele passando, ele vai ver também os requisitos que vai pedir, assim, vai pedir, assim, na vida do diácono. Ele vai ficar observando se esse obreiro ou obreira bater com os requisitos, aí ele vai consagrar a diácono. Diácono. Então, entenda isso. Por que, assim, o diácono ou uma diaconisa, uma mulher e um homem, né, nessa função de diácono e diaconisa? Essa função dentro da igreja é bênção, porque tira um peso das costas do pastor, do líder da igreja. Vamos até referir Moisés, em Êxodo capítulo 18, no versículo 18, depois o irmão e a irmã lê. O sogro de Moisés vai ver que Moisés estava muito atarefado. E ele vai dizer, Moisés, por que você não levanta chefes, homens de confiança, vamos dizer assim, e reparte esse peso, deixa eles cuidar de cada departamento aí, e você se dedica mais à palavra. Moisés gostou disso e seguiu esses conselhos. Então, da mesma forma, você vê que lá em Atos capítulo 6, você vê que os discípulos estavam com muitas coisas assim, até mesmo sobrecarregados, e eles vão levantar ali 7 homens, onde que vai aparecer Estevão, e ele vai cuidar ali das viúvas. Então, um diácono, a função dele é essa, é tirar o peso das costas do pastor. Então, qual é a função que o diácono pode fazer dentro da igreja? Ele pode cuidar da parte financeira da igreja. A diaconisa, ela pode cuidar das crianças, né? Pode cuidar dos jovens, uma líder ali de jovens. Cuidar dos obreiros. E assim vai. Assim, se levantar alguém ali para até mesmo, do encontro de casais. Vou ter um líder aqui, você vai cuidar. O culto das mulheres, eu preciso de alguém aqui que tenha esse conhecimento. E o pastor ali, ele não fica sobrecarregado, ele reparte essa carga. Dá uma função para cada um e ele vai se dedicar mais ali na palavra e na leitura. Então, eu estou falando do diácono. Agora eu vou falar do presbítero, do pastor e do bispo. Algumas pessoas pensam que o presbítero ele é um auxiliar do pastor. O pastor, algumas pessoas pensam que ele é o líder. O bispo, superintendente, eu vou falar isso,
O bispo, né, algumas pessoas pensam que ele é acima do pastor. Ele é um superintendente, ele é acima do pastor. Né? E o termo presbítero no grego, anota isso. Ele quer dizer ancião. Você vai ver esse nome presbítero ser mencionado em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Então, o termo presbítero no grego quer dizer ancião. Anota isso é muito importante. Pastor, o significado no grego quer dizer apacentador. Bispo, no grego, quer dizer superintendente, o significado, superintendente. E eu quero dizer para o irmão que tanto presbítero, pastor, bispo, eles são as mesmas coisas. É as mesmas coisas. Então aqui, ó, o presbítero ele não é um auxiliar do pastor, ele é um pastor. O presbítero e o pastor, assim, ele não é abaixo de um bispo. Ele é a mesma coisa que um bispo. Você entendeu? Então não existe assim, ó, bispo é maior que o pastor. Que praticamente a mesma palavra. Eu posso chamar um pastor de bispo, eu posso chamar um bispo de presbítero. Às vezes eu fico perguntando assim, às vezes já aconteceu perguntar assim, rapaz, pastor, o pastor fala assim, eu não sou mais pastor, eu sou um bispo. Eu ficava assim no meu coração, se eu chamar ele de presbítero, ele vai ficar bravo, né? Às vezes ele não tem uma vida de leitura. É por isso que, ó, Paulo está dizendo para os obreiros, maneja bem a palavra. Para quê? Para saber dessas coisas. Eu fico vendo as pessoas consagrando, as pessoas aí, né, às vezes sem saber qual que é a função mesmo. Então, ó, vamos aqui, eu vou provar na palavra agora, amém? Vamos aqui para 1 Pedro capítulo 5, eu vou provar. Aqui, que os três são as mesmas coisas. Versículo 1, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Pedro, ele dizendo, Pedro, ele é o quê? Um apóstolo. Olha o que ele vai dizer. Eu que também sou um presbítero. Pedro, ele está dizendo que ele é o quê? Um presbítero. Dou agora conselho aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aqui então, Pedro, ele está dizendo que ele é um apacentador, ele é um líder. Então, o presbítero, ele é um líder da igreja, né? Assim, do povo. Ele é o líder ali do povo. Então, o presbítero, ele é o cabeça ali da igreja. Igual as cartas lá de João, de Apocalipse, né? Vai dizer assim ao anjo da igreja, que é o presbítero. Entenda isso, né? Então, aqui ele está falando que ele vai receber, né, a glória que vai ser revelada, né? Olha aqui no versículo 2. Ele vai dizer assim: aconselho que cuide bem do rebanho que Deus lhe deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não faça o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas como o verdadeiro desejo de servir. Então, eu vou até ler novamente. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu. Olha aqui, ó, do rebanho, do povo. Então aqui, ó, o presbítero, ele conduz as pessoas para a salvação ou para a perdição. Por isso que Jesus Cristo vai dizer, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque um presbítero, ele é um líder da igreja também. Então, uma árvore boa produz bons frutos, né? Então aqui, ó, ele está conduzindo o rebanho.
Vou ler o versículo 3. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Então aqui, eu como líder, eu não posso dominar uma pessoa. Não, você tem que fazer isso para mim. Não posso. Eu tenho que dar o exemplo ali. Outra, assim, dominar uma pessoa, falar, você não pode se vestir assim. É a palavra que tem que fazer isso, eu não tenho esse poder. Né? A palavra, quando ela é pregada corretamente, ela faz esse serviço. Então eu não posso ter um domínio assim sobre a vida das pessoas. Não, eu só prego e oro. Deus, foi semeado, semeei. Quem dá o crescimento é o Senhor. É o Senhor. Agora, a minha função é dar o exemplo, dar um bom testemunho. Amém? Então aqui, vamos no versículo 4. E quando o grande pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Então aqui ele está falando, aqueles presbíteros, que é pastor, que é bispo, mesma coisa, entenda isso. Fica chateado comigo não, se você é bispo e não sabia disso, né, presbítero? Então, que nós iremos receber a coroa. Pastor, só esse versículo aí não me convenceu não. Igual eu disse para o irmão, presbítero, no grego, o significado é o quê? Ancião. Então vamos aqui em Atos, capítulo 20. Deixa eu pôr aqui, Atos capítulo 20. Versículo 17. Vai dizer assim, de Mileto mandou chamar os presbíteros. Em outra linguagem está escrito os anciões. Tá vendo? Se o irmão procurar assim, às vezes na Bíblia do irmão está escrito presbítero. Aqui, tem uma Bíblia que está escrito presbítero e outra que está escrito ancião, que é a mesma coisa. Você entendeu? Da igreja de Éfeso. Então aqui, Paulo está chamando de Mileto, mandou chamar os anciões. Então vamos aqui, agora, os anciões que são presbíteros. Pega isso. No versículo 28. Cuidai de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como bispo. Amém, presbítero? Ou bispo. Com todo carinho. É benção, né? Olha aqui, no versículo 28 eu vou ler novamente. Cuidai-vos de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como bispo, para pastorear a igreja de Deus. Olha aqui, para pastorear. Então é a mesma coisa, meu irmão. Pastor, presbítero, bispo. Consegue entender isso? Que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, assim, não existe, assim, homem que é superior ao outro, ao líder, vamos dizer assim, que é o presbítero, é pastor, é bispo. Bispo não é maior do que pastor, bispo não é maior do que presbítero, é a mesma coisa. Maior do que presbítero e pastor e bispo é somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu isso? Então, o que acontece aqui, né? Que as três coisas são as mesmas coisas. Eu vou até aqui agora para Tito. Tito, capítulo 1, versículo
5 vai dizer assim: por esta causa te deixei em Creta, para que colocasse em ordem o que falta e que em cidade constituísse presbítero, como te ordenei. Então aqui você está vendo que Paulo está falando para Tito, para constituir ali, levantar presbítero. E olha aqui, ó, presta bem atenção nisso aqui no versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não seja acusados de vida desenfreadas e indisciplina, porque é conveniente que o bispo seja, deixa eu só arrumar aqui, perdão, viu? O bispo seja, olha aqui, ele falando do bispo, porque é conveniente que o bispo seja irrepreensível, como responde pela obra de Deus, não arrogante, não irritável, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso, mas hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, que tenha equilíbrio e assim diante. Essas são as qualidades. E se o irmão e a irmã quiser ler lá em 1 Timóteo, capítulo 3, os mesmos requisitos que está pedindo aqui do presbítero e do bispo, é a mesma coisa. E ele vai dizer que não seja recém-convertido. Pastor, aqui está falando que ele tem que ser casado. O senhor não é casado, né? Eu tenho o dom do Paulo. Paulo, ele é casado? Aquele que tem a sua esposa, que cuida dela, né? Mas o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6? Que aquele que for solteiro se dedica às coisas do Senhor. Então entenda isso, amém? O importante é ter esses requisitos aqui, ó, que ele está dizendo, né? Aqui, ó, não arrogante, não irritável, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso, mas hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, que tenha equilíbrio. Essas qualidades que eu tenho que ter, né? Então, para não ficar só nas minhas palavras, né? Filipenses capítulo 1, entenda isso aqui, Filipenses capítulo 1, vamos agora aqui em Filipenses capítulo 1, no versículo 1. Então, pastor, bispo, presbítero, é a mesma coisa. Quiser me chamar de presbítero? Benção. Pastor? Benção. Bispo? Benção, mas eu não curto assim, porque as pessoas já veem esse nome elevado, como se fosse superior a um pastor. E nós somos a mesma coisa. Acima de nós, somente Cristo. Aqui, ó, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servo de Deus, servo de Cristo, servo de Jesus Cristo, para todos os santos em Cristo Jesus, que está em Filipe, com os bispos e diáconos. Por que ele não citou o pastor? Por que ele não citou presbítero aqui? Né? Ele está citando bispo. Que tem necessidade, meu irmão? Se é a mesma coisa, meu irmão e minha irmã, presbítero, bispo e pastor. Por isso que ele está dizendo assim, ó, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, para todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então é a mesma coisa. Amém? Ó, que Deus abençoe a vida de todos. Um forte abraço. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.